Bem, o nosso estudo será sobre o planejamento do mundo espiritual para o Livro dos Espíritos. Inicialmente, nós vamos ler uma página que servirá ao mesmo tempo de página e prece. Se chama Lei do Mérito. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Justiça Divina, Federação Espírita Brasileira. Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Dante, exilado, Leonardo da Vinci, semiparalítico, Colombo, em desvalimento, Fernão de Magalhães, trucidado, Galileu, escarnecido, Bering, faminto, Lutero, perseguido, Calvino, endividado, Vicente de Paulo, paupérrimo, Spinoza, indigente, Lavoisier, guilhotinado, Beethoven, surdo, Mozart, em penúria extrema, Braille, tuberculoso, Lincoln, assassinado, Curie, esmagado sob as rodas de um carro, Pavlov, cego, Gandhi, vaado a tiros. E se os gênios da altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito, da qual ninguém escapa. Kardec, o nosso codificador do Espiritismo, considerado à época o bom senso encarnado, vai nos dizer: é pela educação, muito mais pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Como nossa introdução, vamos dizer que o objetivo deste estudo é trazer à reflexão o preparo que teve o espírito Hippolyte Léon Denisard Rivail durante várias encarnações, até ele e a sociedade estarem amadurecidas para apresentar a doutrina espírita para o mundo. Vamos passear pelo tempo, lembrar o modo de ver o mundo pelos pensadores, suas propostas filosóficas, que conseguiram preparar o terreno para o sucesso de tão difícil e importante missão. Como vimos na página inicial, nenhum espírito se torna um grande músico, um grande cientista ou um grande líder em apenas uma experiência encarnatória. É precisa a maturação lenta dos milênios para se fazer o mártir, o herói, o gênio, e assim para se formar um educador da humanidade. Vamos buscar elucidar a chave mestra do método usado por Kardec: racional, autônomo e crítico. Kardec apresenta o pensamento dos espíritos, revisados, analisados e reunidos de forma racional. Ele apresenta os temas de forma geral no Livro dos Espíritos e depois faz várias reflexões de forma mais específica na Revista Espírita, nos livros A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e obras póstumas. Vamos rever como Kardec deixou evidenciado a forma que o espírita deve lidar com as mensagens que os médiuns receberiam, de forma a refletir, por exemplo, sobre uma profecia. Enfim, a ideia que originou esse estudo é mostrar como o mundo espiritual foi enviando vários espíritos
que estavam bem à frente do tempo em que viveram, preparando-nos para as mensagens filosóficas, educacionais e presenciais de Jesus Cristo, dando ele o exemplo de como os humanos devem se preparar para chegar ao reino de Deus. Depois encaminha muitos espíritos mais evoluídos para preparar o terreno para as ideias do codificador prometido. Kardec encarregou-se de analisar, submeter aos espíritos e organizar a obra prometida por Jesus e supervisionada pelo próprio, através do Espírito da Verdade. Kardec nos deixou o roteiro de como o espírita deve se portar perante a doutrina e como cidadão, totalmente de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. O nosso querido Rivail reconhece duas encarnações, uma como Allan Kardec e outra como Jean Hus. A personalidade Allan Kardec era um druida. Druidas, no feminino druidezas ou druidisas, não eram apenas sacerdotes, mas também filósofos, teólogos, juízes e cientistas da natureza. Eram líderes religiosos e políticos, mas eram também os depositários das tradições sagradas, que deveriam ser transmitidas aos jovens. Eram sacerdotes e educadores, também consultados sobre guerras e condenações. Assim, druida significaria aquele ou aquela que tem o conhecimento do carvalho. O carvalho, nesta acepção, por ser uma das mais antigas e destacadas árvores de uma floresta, representa simbolicamente todas as demais. Ou seja, quem tem o conhecimento do carvalho possui o saber de todas as árvores. Nessa metáfora, teria todo o conhecimento, ou seja, a sabedoria. Podemos ver nas figuras apresentadas, como os druidas eram ligados à natureza, dando uma ideia esotérica, uma ideia de sabedoria. Tanto os mais velhos, que possivelmente era a situação de Kardec, como líder, como sábio, como das próprias druidezas. Ao contrário da ideia corrente no mundo pós-iluminismo sobre a linearidade da vida, nascemos, envelhecemos e morremos, no druidismo, como entre outras culturas da antiguidade, a vida é um círculo ou uma espiral. O druidismo procurava buscar o equilíbrio, ligando a vida pessoal à fonte espiritual presente na natureza. A sabedoria druídica era composta de um vasto número de versos aprendidos de cor e conta-se que eram necessários cerca de 20 anos para que se completasse o ciclo de estudos dos aspirantes a druidas. De sua literatura oral, cânticos filosóficos, fórmulas mágicas e encantamentos, nada restou, sequer em tradução. Mesmo as lendas consideradas druídicas chegaram até nós através do prisma da interpretação cristã, o que torna difícil determinar o seu sentido original. Leon Denis, no livro O Gênio Celta e o Mundo Invisível, ensina que as tríades são um resumo da sabedoria dos druidas. O druidismo, como todas as grandes doutrinas, tinha duas faces, dois aspectos. Um externo, feito de figuras, imagens e símbolos, que era a religião popular, ao alcance do povo. A outra, profunda e oculta, era a doutrina que revelava as grandes verdades e as leis maiores, reservada àqueles a quem o grau evolutivo tornava capazes de compreendê-las e apreciar sua beleza. Podemos citar as tríades 43 e 44. Uma lei de sabedoria reina sobre o mundo, e que, finalmente, o bem
há de triunfar sobre o mal. Note que tudo era em 3, pois o número era sagrado entre os celtas. Então, 3 coisas aumentarão dia a dia, e a tendência a elas se tornará sempre maior: o amor, o conhecimento e a justiça. 3 coisas se enfraquecerão dia a dia, e a oposição a elas crescerá sempre mais: o ódio, a injustiça e a ignorância. As tradições que ainda existem do que seriam seus rituais foram conservadas no meio rural e incluem a observância do Halloween, também chamado Samhain, rituais de colheita, plantas e animais, baseados nos ciclos solar, lunar e outros. Tradições que seriam partilhadas pela cultura de povos vizinhos. Segundo Leon Denis, o estabelecimento de uma data específica para a comemoração dos mortos é uma iniciativa dos druidas, que acreditavam na continuação da existência depois da morte. Reuniam-se nos lares, e não nos cemitérios, no primeiro dia de novembro, para homenagear e evocar os mortos. Eles formavam a classe de sacerdotes entre os celtas, povo originário da Europa Oriental, que no primeiro milênio antes de Cristo se espalhou por quase todo o continente até a Grã-Bretanha. Então, Kardec, ao se reconhecer como druida, anuncia como essa encarnação foi importante para o seu desenvolvimento, pois já era ligado à educação, à justiça e à filosofia religiosa, já na função de sábio e conselheiro. A outra reencarnação reconhecida por Rievael foi a de Jan Hus, que viveu entre 1369 e 1415. Foi um reformador tcheco, condenado pela Igreja Católica no Concílio de Constança. Como herético, foi queimado vivo. Deixou uma obra bastante conhecida dos estudiosos, com tradução em alemão, inglês e francês. São as cartas que Hus mandou da prisão, durante os meses em que esteve encarcerado, incluindo o último bilhete, antes de sua execução na fogueira. Revelou-se um homem sereno, corajoso e seguro de suas posições. A grandeza com que enfrentou o suplício, cantando, a forma como perdoou os que o matavam, e principalmente os amigos que o traíram, a firmeza de sua fé, a devoção em Jesus e a elevação com que escreveu as últimas cartas, estando acorrentado, tudo isso dá testemunho pleno de sua estatura espiritual. Nesse slide mostramos uma homenagem, pela Federação Espírita Brasileira no Reformador, na edição de setembro de 2015, mostrando os 600 anos de desencarnação do Jan Hus. E uma palavra, uma frase dele que ficaria famosa: dia virá em que o cisne de luz voará tão alto que vossas labaredas não mais o alcançarão. Segundo os estudiosos, ele já se referia à encarnação de Lutero 100 anos depois, que realmente criaria aquele baque na Igreja Católica. Nesse slide mostramos o nosso Jan Hus, considerado o reformador cristão, mostrando que ele estava sendo queimado como um ganso, mas o cisne eles não iriam poder queimar. Mostramos uma homenagem a ele na capital da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia, e uma cena ilustrando como teria sido a sua morte na fogueira. Destacam-se em Rússia ainda
suas atividades como teólogo e sacerdote, servindo a religião e servindo-se da religião como instrumento para elevar o povo. Escritor de linguagem sintética e precisa, em tudo semelhante à de Kardec. Gramático da língua tcheca, como Kardec o seria da língua francesa, buscando a excelência da palavra e o ensino popular da língua. Tradutor da Bíblia, 100 anos antes de Lutero, para a linguagem do seu povo. Com o objetivo de democratizar a religião e libertar as mentes do jugo da Igreja. Enfim, reitor da Universidade de Praga, assumindo a tarefa de educar a juventude. Criticou os abusos da Igreja Católica, como a corrupção do clero e do papado e a venda de indulgências. Pretendia um cristianismo mais puro, mais próximo da população e maior participação dos leigos nos sacramentos da Igreja. Tinha ainda, conforme a influência das ideias de John Wycliffe, que viveu de 1328 a 1384, sendo seu predecessor inglês, a proposta de separar o Estado da Igreja e projetos de reforma política e social. A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Nosso Papa é o Cristo. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. A Igreja não necessita de novas seitas, dizia John Wycliffe. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, falarei e defenderei a palavra de Deus. Estou disposto a defender o que acredito, mesmo que custe a minha própria vida. John Wycliffe disse isso e John Huss vai falar da mesma forma. De bom grado vou confirmar com o meu sangue a verdade sobre o qual tenho escrito e pregado. Vamos falar um pouco dos precursores espirituais em nossa história. Allan Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1866, vai informar: é de notar que as grandes renovações sociais jamais chegam bruscamente, como as erupções vulcânicas. São precedidas por sintomas precursores. As ideias novas germinam, fervem em muitas cabeças. A sociedade é agitada por uma espécie de frêmito que a põe à espera de algo. É nesse momento que surgem os verdadeiros reformadores, como representantes de uma ideia coletiva, vaga, a qual o reformador dá forma precisa e concreta. E só triunfa porque encontra os espíritos prontos a recebê-la. Podemos citar os espíritos que encarnaram antes de Jesus Cristo, para preparar o terreno de sua árdua tarefa. Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Buda, Confúcio, Lao Tse, Buda e muitos outros, que além do lançamento de ideias filosóficas, começam uma revolução no modo de pensar e agir da humanidade, passando por um Deus único, reencarnação e espírito imortal. Alguns fundaram religiões, outros tiveram importante papel na filosofia, matemática, etc. Criaram ideias inovadoras, impactantes, que mudaram o pensamento e a forma de agir de milhões de espíritos. Em cada um deles está um pouco da sabedoria divina que Jesus veio para consolidar. Nesse slide podemos ver a imagem de algum desses precursores, né? Buda, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, Krishna, Hermes, e até uma imagem do considerado Yeshua, que seria o nosso querido Jesus. Nesse slide podemos ver, né, o Siddhartha Gautama, o Buda,
563 a 483 a.C. Na Índia, fundador do budismo. Lao Tse, século 6 a.C., fundador do taoísmo. Confúcio, fundador do confucionismo, né? Que viveu de 551 a 479 a.C. E os filósofos gregos, né? Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e também o Plotino. Podemos até descrever uma curiosidade que tanto Pitágoras como Platão e Aristóteles foram iniciados, possivelmente no Egito, e não poderiam dizer tudo o que aprenderam sob juramento. Já Sócrates, como não foi iniciado, esse espírito já veio com conhecimento, tinha liberdade e falava tudo que achava que era para ser falado. Podemos afirmar que Kardec, assim como Jesus, também teve vários precursores, criando teorias novas, formando pensamentos, nos quais nosso rival iria refletir e solidificar seu processo educacional no nosso plano. Além do Cabedal, que já trazia como espírito de escola quando encarnou. Não podemos esquecer a influência sofrida por Kardec de nomes como Paracelso, Hahnemann, Mesmer e outros magnetizadores de seu tempo. Paracelso, que viveu entre 1493 e 1541, foi um médico, alquimista e filósofo suíço. Revolucionou a medicina de seu tempo, ao anunciar alguns dos princípios que seriam resgatados no século XIX. Adotou o nome Paracelso, que significa superior a Celso. Aulo Cornélio Celso, famoso médico romano do século I. É considerado o precursor da homeopatia e da medicina holística. Ele pretendia que houvesse correspondência entre o mundo exterior e as diversas partes do organismo humano. E seguindo as lições dos alquimistas, ensinava que o mercúrio, o sal e o enxofre são os elementos principais do nosso corpo. Segundo Paracelso, a predominância de um desses elementos causaria determinada enfermidade. De suas observações surgiram métodos inovadores. Em 1530, fez a melhor descrição até então registrada da sífilis e assegurou que a doença podia ser curada com doses de mercúrio. Em 1536, publicou o grande tratado de cirurgia, que lhe trouxe fama e riqueza. Descobriu que a doença dos mineiros era a silicose, e não castigo divino, como se acreditava, e enunciou alguns dos princípios que seriam resgatados no século XIX por Hahnemann, fundador da homeopatia. Samuel Hahnemann, que viveu de 1755 a 1843, foi médico alemão, criador da homeopatia, medicina vitalista, que usa o princípio de que o semelhante cura o semelhante. Paracelso dizia que nada é veneno, tudo é veneno. A diferença está na dose. O nosso querido Hermínio Miranda, inclusive, escreveu um livro, Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, há a mensagem de Hahnemann. O corpo não dá cólera àquele que não a tem. Do mesmo modo, não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. Agora vamos falar de Mesmer. Franz Anton Mesmer, que viveu de 1734 a 1815. Mesmer chegou a Paris em 1778, médico formado na Universidade de Viena. Desenvolveu uma terapia conhecida como mesmerismo ou magnetismo animal,
na qual o fluido seria controlado e fortalecido a partir de sessões de mesmerização. O magnetizador transmitiria o fluido por meio da imposição das mãos. Ele iria dizer: de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. A doença seria apenas uma desarmonia no equilíbrio da criatura, opina ele. Mesmer, que nada cobrava pelos tratamentos, preferia cuidar de distúrbios ligados ao sistema nervoso. Além da imposição das mãos sobre os doentes, para estender o benefício a maior número de pessoas, magnetizava água, pratos, cama, etc., cujo contato submetia os enfermos. Então, podemos ver por esse slide que é dado a Mesmer como sendo o descobridor do magnetismo animal. E no slide ao lado, mostrando o magnetismo e espiritismo, de Mesmer a Kardec. Concentrado no alivio-dor, Mesmer não chegou a perceber a existência do sonambulismo artificial que seu ilustre e generoso discípulo, Conde Maxime Persegui, descobre, inclusive a clarividência a ele associada, o qual se desenvolve durante o transe magnético em certas pessoas. Kardec foi discípulo de Persegui. Em 1792, Mesmer vê-se forçado a retirar-se de Paris. Vilipendiado, instala-se em pequena cidade suíça, onde vive durante 20 anos, sempre servindo aos necessitados e sem nunca desanimar nem se queixar. Em 1812, já aos 78 anos, a Academia de Ciências de Berlim convida-o para prestar esclarecimentos, pois pretendia investigar a fundo o magnetismo. Era tarde. Ele recusa o convite. A academia encarrega o professor Wolfart de entrevistá-lo. O depoimento desse professor é um dos mais belos a respeito do caridoso médico. Encontrei-o dedicando-se ao hospital, por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos da ciência, tais como dificilmente acumula um sábio. Uma bondade imensa de coração, que se revela em todo o seu ser, em suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Assim foi Mesmer. Durante anos semeou a cura de enfermos, doando de seu próprio fluido vital em atitude digna daqueles que se sacrificam por amor ao seu trabalho e a seus irmãos. Suas teorias atravessaram décadas e seu exemplo, figura luminoso entre os missionários que, sob o açoite das críticas descabidas e as agressões da calúnia, passam incólume, escudado pelo dever retamente desempenhado. Seu nome jamais se desligará do vocábulo fluido, e sua vida valiosa pelos frutos que gerou jamais será esquecida por aqueles cuja honestidade de propósitos for o ornamento de seus espíritos. A sua obra foi decisiva para demonstrar a realidade da imposição das mãos como meio de alívio aos sofrimentos, tal como a utilizavam os primeiros cristãos antigamente e os espíritas atualmente. Barão de Persegui, que viveu de 1751 a 1825, foi discípulo de Mesmer. Caracteriza como nenhum outro princípio vital. Atribui mais importância à vontade de praticar o bem do que ao método empregue, desvalorizando a importância da polaridade no organismo. Estuda profundamente o sonambulismo como técnica determinante para elucidar o magnetizador no procedimento para obter a cura do paciente. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 555, vai dizer: o conhecimento lúcido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que, a bem dizer, formam uma única,
mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Podemos considerar como precursores na área educacional Comênios, Rousseau e Pestalozzi, sendo que Comênios e Pestalozzi tinham uma proposta ampla de evolução para a humanidade por meio da educação. Jean Amos Comênios, que viveu de 1592 a 1670, é um dos pensadores mais afins com Kardec. A clareza de linguagem, o equilíbrio das concepções, a estética harmoniosa de sua filosofia estão muito próximos do estilo de Kardec. Como discípulo de Rousse, levou adiante a sua proposta, ampliando-a para o campo da educação universal, tornando-se o grande pai da pedagogia moderna. A pansofia ou sabedoria do todo seria um conhecimento integral, que não desprezasse nem a observação científica, nem a racionalidade filosófica, nem a revelação religiosa, como fontes integradas e em diálogo permanente na constituição do conhecimento humano. Comênios dizia que seria preciso que esse conhecimento fosse acessível a todos, através de um grande projeto educacional para a humanidade, que pode ser entendido como ensino do todo, mas também ensino para todos, ou ainda educação universal. Esse projeto abrangeria velhos e moços, pobres e ricos, homens e mulheres, e crianças de todas as nações. Tratava-se de colocar o conhecimento a serviço do desenvolvimento integral do ser humano, de forma igualitária, democrática. Assim, nada de linguagem difícil, que favorece os guetos do saber e as dominações de uns poucos, mas a ciência digerível pelos povos e crianças, a religião participativa e racional, sem os mistérios monopolizados pelas castas clericais, e, por fim, a filosofia com didática e precisão, de modo que qualquer um pudesse entender, pensar e julgar por si mesmo. Entende a humanidade como uma grande comunidade, participando de um processo de educação permanente e de construção do reino de paz na Terra. Prenuncia a doutrina espírita em pelo menos 3 pontos essenciais. Em sua proposta de conhecimento integral pansófico, em seu projeto de progresso para a humanidade, em sua crença de que esse projeto só se atinge pela educação integral dos espíritos. Pestalozzi, que viveu entre 1746 e 1827, e a pedagogia do amor. Pestalozzi deu um passo além de seu mestre Rousseau por ter posto em prática suas ideias e corrigindo outras. Lançou-se à prática, fundando escolas e trabalhando com alunos ricos e pobres, experimentando métodos inovadores. Era, acima de tudo, um indivíduo altamente afetivo, cheio de intuição e sensibilidade. Liberto por Rousseau de qualquer resquício do cristianismo das igrejas, Pestalozzi também entendia Jesus como mestre e a proposta cristã como projeto de educação para a humanidade. Na alma há o germe da divindade proclamado por Jesus, entrevisto por Comênios e aceito por Rousseau, que viveu de 1712 a 1778. Quando despertada essa potencialidade divina, não há necessidade de regras que controlem o instinto, de convenções que imponham limites e punam os infratores. No reino do estado moral, vigora a liberdade do amor, a espontaneidade do bem, o desabrochar da divindade em nós. Não há mais a escravidão aos desejos, nem a escravidão às convenções. É o plano da autonomia e da autoconstrução. Então, Pestalozzi vai afirmar que a religião do ser moral é a pura moralidade, ligação direta do homem com a divindade,
sem necessidade de intermediações, organizações e sacerdócios. Ela é íntima, individual, ética e universal. Dessa forma, podemos resumir a contribuição de Pestalozzi e Rousseau, pelo menos nos seguintes pontos. Rousseau: abolição de dogmas milenares das igrejas, como o pecado original, a visão de Jesus como Deus, a condenação eterna dos maus, o entendimento da religião como algo natural, sem necessidade de instituições e sacerdócio organizado. A confiança no ser humano, com a consequente ideia da liberdade e da igualdade no plano educacional. Pestalozzi vai afirmar a autonomia do ser moral, que se constrói a predominância da lei do amor e da evolução sobre todas as outras, além do conceito de religião moral, destituída de qualquer institucionalismo e autoridade. Rousseau afirmava: é muito difícil pensar nobremente quando se pensa apenas em viver. A educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Pestalozzi vai dizer que o amor é o eterno fundamento da educação. Podemos concluir que Kardec nos ensinou que a forma de pensar do espírita deve ser racional, autônoma e crítica. O pensamento crítico tem duas características. A primeira é negativa: livrar sua investigação de preconceitos, juízo antecipado ou ideias preconcebidas pelo costume. Já a positiva seria questionando e comparando os valores, pensamentos e comportamentos, investigando o que são as coisas. Por quê? Como? O principal critério da ciência espírita é a coerência interna, analisada por meio do racionalismo crítico, e a coerência com o conjunto dos conceitos fundamentais apresentado no Livro dos Espíritos e nas obras complementares. Enfim, conforme demonstramos, Deus sempre envia espíritos evoluídos, verdadeiros guias da humanidade, para acelerar nosso crescimento e do planeta. Sempre são precursores de ideias e filosofias, que muitas vezes a sociedade só vai entender e aceitar mais tarde, frequentemente quando esses espíritos já desencarnaram, tendo a maioria deles sofrido muito nessas encarnações, onde foram julgados e condenados injustamente, pela nossa ignorância. O maior deles e o caso mais escandaloso de injustiça foi Jesus Cristo. Portanto, Kardec nos deixou como legado alguns critérios para a reflexão dos espíritas. Abandonar a preguiça de confiar que lhe digam no que deve saber ou acreditar. Libertar-se de pensamentos massificados e enraizados do velho mundo e de seus hábitos envelhecidos. O espírito é racional e moralmente autônomo. Sua fé é raciocinada.